Nossa medicina é recheada de narrativas, histórias vividas e histórias de vida, que não cabem no registro de um prontuário médico e ficam armazenadas nas nossas memórias. Conceição Evaristo nos ensina o conceito de escrevivência, e talvez a nossa especialidade tenha absorvido esse conceito, já indo para a terceira edição destes registros do vivido. Todos nós aqui já participamos do movimento que eu não sei se você aí de casa conhece, que é de adaptar. Sugerir uma evolução do nome da nossa especialidade para medicina de fofoca e confusão, porque talvez a gente já consiga incorporar esse nosso amor pelas histórias, as histórias que a gente escuta dos outros também, o famoso causo. O Causos Clínicos é um símbolo disso, vivo, chegando hoje à sua terceira edição. Bora fofocar? É isso aí, eu sou a Brenda Costa, eu sou uma mulher parda de cabelos crespos, que tá com fone de ouvido, um pouquinho amassado o cabelo, mas continuando bonito, com um vestido verde, com uma correntinha feita de açaí aqui para o nosso crachá do Congresso. Eu sou Arthur Fernandes, sou um homem de 1,75 mais ou menos, branco, cabelos e barba preta, olhos azuis, estou vestindo uma camisa verde com nosso colete também. E a gente vai estar aqui semanalmente com você nessa temporada do nosso podcast. Hoje a gente tem como convidado Rodrigo Lima, médico de família e comunidade, atuando como preceptor de medicina de família e comunidade na Escola de Saúde Pública do DF e como professor de graduação da Unieuro, em Brasília, além das muitas outras trocentas coisas que ele faz, inclusive não só fofocar, mas compilar a fofoca alheia no Causas Clínicos. Bem-vindo, Rodrigo. Você pode se audiodescrever? Claro, obrigado. Eu sou o Rodrigo, eu sou um homem branco, de mais ou menos uns 76, uns 77, eu uso barba. Eu estou aqui com uma camiseta preta, com o crachá do Congresso também maravilhoso, com esse tirante de pontas, e muito feliz em estar aqui com vocês. Legal. Rodrigo, essa temporada a gente está trazendo uma costura com a intenção de deixar o pessoal que está ouvindo em casa motivado. E aí eu vou te perguntar, então, o que que te motiva a ser MFC? Uma pergunta difícil de responder e que já ocupou muitos horários vagos da minha vida para tentar achar uma resposta. Hoje eu te diria que a minha resposta é bem simples, as pessoas. Eu acho que a cada pessoa que entra e sai do consultório, me faz descobrir o porquê que eu quero estar ali, porquê que eu quero estar cuidando daquelas pessoas. Tá disponível, tá aberto para receber cada pessoa com sua história de vida, com sua narrativa, com sua elaboração do próprio sofrimento, e ter a honra de participar do processo de recuperação e reabilitação dessa pessoa. Eu acho que é uma lição de vida que me motiva diariamente. A gente está aqui com o Causos Clínicos em cima da mesa e ele é uma obra, uma prova viva de que consultar não é só escutar histórias das pessoas e registrar elas no prontuário, mas ser mobilizado por esses afetos, por esses causos. E a gente queria te pedir para começar contando um pouquinho de como é que essa história aparece hoje, em 2025, no lançamento no Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, no Causos Clínicos, volume 3. Ai, mostra o livro um pouquinho pra gente. Pois é, o livro está aqui, vai ser lançado oficialmente daqui a pouquinho aqui no Congresso, em Manaus. É o terceiro volume da coleção Causos Clínicos, todos editados pela SDMFC. E é legal ver que a gente está aí quase chegando a 10 anos de projeto, né, de ação, de um coletivo que começou da forma mais simples possível, com um blog, onde algumas pessoas começaram a se manifestar querendo escrever. É um blog que começou por uma iniciativa de todo mundo, no fim das contas, mas que começou a repercutir entre MF6 e entre pessoas de fora. Na época, eu fazia parte da diretoria da sociedade, estava na diretoria de comunicação, e o primeiro livro surgiu por uma sugestão da Cláudia Polucci, da Folha de São Paulo, que leu o blog e teve num congresso nosso, ficou encantada e disse: Rodrigo, vocês têm que fazer um livro, você tem que estar
isso tem que estar nas bibliotecas, nas livrarias, na mão das pessoas e tal. E eu disse, tá, vamos. E daí a gente levou a proposta para a SBMFC e foi super bem acolhida. E aí fizemos o primeiro volume que saiu em 2016. Depois teve um segundo volume em 2019. E depois de um hiato aí de 6 anos, a gente está lançando o terceiro. Muito feliz. Esse terceira edição que tem justamente o mote do porquê medicina de família e comunidade, não é isso? Isso aí. Por que que eu escolhi a medicina de família e comunidade? E aí, a gente queria emendar nessa, te perguntando que histórias do dia a dia você acha que para você, ou para o residente, ou para o estudante de graduação que está lá, chamam a atenção? Que histórias são essas que nos encantam de um jeito diferente para serem contadas? Lá atrás, quando a gente começou o projeto, um dos nossos amigos, né, que faz parte do grupo lá, a gente tem um grupinho do Casos Clínicos, o Eberhard, lá do Rio, ele falava uma coisa que era: ser médico de família é sentar na primeira fila do espetáculo da vida. Eu levo essa frase até hoje, assim, acho que, como eu falei antes, né, do que é que me motivava, assim, eu acho que cada paciente que entra traz uma história diferente e a gente sempre aprende a lidar com as próprias questões a partir dessa posição privilegiada de ver as pessoas lidando, encontrando formas de lidar com o que elas estão passando, né, com os problemas delas. Então, no dia a dia, a gente vai vendo as pessoas chegando com processos orgânicos, né, ou com processos psíquicos, ou questões sociais, quase sempre tudo isso misturado. Mas eu acho que a gente sempre vê um pouquinho da gente em cada história que chega, sabe? Uma pessoa que chega num quadro depressivo, alguém que traz uma dor crônica, ou alguém que tem uma dificuldade para aceitar um determinado diagnóstico, ou aderir a um determinado tratamento. A gente acaba sempre se vendo ali. O segundo livro da série chama Quando Fui Paciente, né? E ele traz exatamente as nossas experiências de adoecimento e como é que a gente lidou com esses processos. E é interessante ver que nos relatos lá no segundo livro, tem muito das histórias que cada um de nós vive. Então, eu não sei se eu consigo apontar pontualmente histórias específicas de pacientes, mas o que eu consigo te dizer é que no momento em que eu precisei ser paciente, no momento em que eu precisei dos cuidados de outra pessoa, eu estava vendo os meus pacientes ali. E deu para sentir muito do que eles estavam vivendo e o aprendizado que eu tive com cada um foi muito importante para que eu pudesse conduzir minha própria vida. Então, eu acho que funciona para todos nós, no fim das contas. Acho que cada história é importante. Legal. Brenda colocou lá no começo sobre Conceição Evaristo e a escrevivência, e eu queria te perguntar, nesse tempo, escrevendo, compilando, editando as diversas unidades do Causos e discutindo com o pessoal lá no grupo, que coisa é essa que é a escrevivência para você? Que, que afeto te motiva a pegar o lápis e ir lá escrever? O que é que você leva para até fazer uma ponte para um outro episódio aqui que a gente vai falar sobre Bali? O que é que você leva para lavar os cabelos quando você tá tomando banho? Que coisa é essa que você tá ali pensando e não, isso tá maior do que eu preciso botar nas páginas do livro? Eu acho que todo mundo precisa, de alguma maneira, expressar o que sente, o que pensa, o que enxerga do mundo. Eu acho que a arte talvez seja a mais nobre dessas formas de se expressar, né? E aí dentro da arte a gente tem várias possibilidades. Eu acho que escrever sobre essas vivências, né? A escrevivência, eh, eu acho que a gente escreve porque é a melhor forma que a gente encontra de colocar isso para fora, sabe? Acho que tem gente que faz isso com música, quem tem um dom, quem tem um talento. Eu adoro música, mas não tenho esse Não ia talento. rolar, não ia rolar. Eu não ia conseguir expressar tão bem. Tem gente que faz isso com desenho, com pintura, com artes plásticas, com dança. Enfim, eu acho que quem escreve é porque em algum momento pôde experimentar a experiência de escrever e viu que aquilo ali era um canal que dava vazão, sabe? Que você podia colocar para fora de forma mais aberta. Então, acho que isso que a gente leva ali quando tá lavando o cabelo, ou quando tá
arrumando a casa, ou quando tá passeando com o cachorro, ou quando tá ouvindo uma música que gosta e essas reflexões chegam, elas ficam para você, mas escrever é uma forma de ressignificá-las, né? Para poder passar para o papel, a gente precisa organizá-las de alguma forma que faça Tem sentido que pra encará-las gente. também. Então eu acho que escrever, no fim das contas, é a forma possível que vários de nós encontram para poder dar vazão. Acho que dar vazão é super importante, senão a gente adoece. Me lembra muito o conceito de narrativas em saúde, né, que a Rita Charon traz, assim, para um espaço terapêutico. Talvez, de fato, seja um espaço terapêutico para a gente elaborar essas contratransferências que a gente faz, né, em consultas que às vezes são tão difíceis, ou as transferências que a gente percebe, assim. Colocar no papel talvez seja, de fato, uma forma de elaborar esse cotidiano tão subjetivo que é de ser médico, médico de família e comunidade. Sim, com certeza. Eu fiquei pensando que em outros episódios em que a gente discutiu sobre EPAs, e a gente não tem exatamente uma EPA sobre medicina narrativa, mas talvez a gente pudesse começar uma discussão sobre essa tarefa da médica e do médico de família e comunidade para sua construção, que é alimentar uma postura curiosa do mundo, que eu acho que isso nos ajuda a se conectar com as diversas histórias das pessoas que vão aparecendo no consultório, ou na casa, ou na rua, ou na aldeia, ou no quilombo, ou na zona rural, enfim. Mas agora eu tô curioso para saber o que mais que Brenda quer saber do nosso convidado. Rodrigo, acho que eu quero saber, você contou pra gente, né, que não está escrevendo aí nesse livro, que você fez a apresentação, e aí talvez a gente tá dialogando sobre esse lugar, né, de se elaborar, assim, como é que foi, isso de não estar escrevendo o porquê da medicina de família e comunidade, assim? Esse processo foi muito interessante e conseguir olhar para isso agora tem sido muito legal. No primeiro livro, a gente não tinha tantos textos assim, tantos autores. Eu acabei colocando acho que 2 ou 3 textos no livro. Eh, no segundo livro, tinha um texto, mas foi num momento específico da minha vida que eu adoeci e não vou dar spoiler, estava no livro, mas é um texto super longo, porque refletia um momento também bem mais complexo, o contexto do adoecimento. E nesse terceiro momento, em que a gente tirou a ideia de escrever sobre o porquê da escolha pela especialidade, eu estava vivendo um momento profissional em que eu estava questionando. Eu acho que não questionando a escolha pela medicina de família, mas eu não sei se eu estava me vendo em condições de convencer alguém disso. Mas eu estava inserido num contexto profissional diferente, assim, um contexto da preceptoria da residência, num local onde a gente acaba se afastando da assistência para ficar dedicado exclusivamente à preceptoria. E aquilo começou a gerar um desconforto e não eu cheguei num ponto em que realmente não estava feliz em me acordar, levantar e ir trabalhar, sabe. E a gente estava preparando o livro nesse momento. E eu me lembro que eu lia os textos no processo de curadoria, né, de seleção dos textos para entrar no livro, e eu lia os textos e eu me identificava de alguma forma com aqueles relatos, mas não era uma coisa que eu conseguia escrever, porque naquele momento não seria honesto, digamos assim. E eu tentei escrever, mas não saía e não saía e não saía, e aí eu resolvi respeitar o processo de não escrever, porque já tinha muito texto legal explicando as coisas e apontando os motivos de escolha. Acabou que depois que a gente fez a finalização da curadoria, eu acabei mudando de UBS e acabei assumindo uma equipe novamente, e me envolvendo na assistência direta aos pacientes novamente, e aí foi simples, o encanto voltou. Funcionou. Já tinha acontecido isso num outro momento, quando eu tinha saído para trabalhar na gestão, e aí estava meio inquieto, voltei e aquilo me acalmou, então posso dizer que eu encontrei a paz de ser MFC no meio do caos. Obrigada por compartilhar. Sei que é um assunto, né, delicado, mas entendo que quem escuta a gente também pode se encontrar nesse momento de dúvida, né, de por que escolher MFC, se identificar com a sua história. Então, obrigada pelo relato. E aí fico com uma vontade de saber um pouco mais, assim, né, porque você fez essa curadoria, você teve contato com os textos, e a gente está trazendo aqui no podcast essa motivação com a pergunta: "O que te motiva a ser MFC?". E aí os nossos ouvintes estão escutando também muitas motivações, né, de por que escolher ou por que ser ou se identificar com a MFC, assim. Como é que foi esse processo, assim, de ler isso e de trazer nessa seleção de textos, eh
escolhas que transmitissem essa totalidade que é o ser MFC. O livro ele traz mais ou menos 40 textos diferentes. E, naturalmente, coisas que aparecem em um texto aparecem em outros textos também, porque acho que são motivações possíveis para várias pessoas, né? Mas eu acho que o que foi interessante de ler o livro e de preparar, né, e de separar esses textos para publicação, foi o de entender que a mesma coisa, por exemplo, tem pessoas que falam, o meu estágio na faculdade, eu pude entrar em contato com a vida das pessoas, eu comecei a fazer visita domiciliar e ver as pessoas no lugar delas, foi uma coisa que me sensibilizou para seguir a especialidade. Mas aí a gente vê isso aparecendo em textos diferentes, sendo descrito de uma forma completamente diferente. O que ilustra bem essa coisa de que o mesmo evento de vida, ele pode significar muita coisa diferente para quem traz bagagens diferentes, formas de estar no mundo que são diferentes. Então foi muito interessante ver exatamente a pluralidade dentro de coisas que parecem ser comuns. Se a gente for olhar ali fazer uma análise mais objetiva, um recorte mais quadradinho assim do livro, a gente vai ver que dá para agrupar ali as motivações para a escolha da especialidade em talvez 4 ou 5 grandes grupos, grandes categorias. Mas no fim das contas, cada uma delas significa coisas tão diferentes para cada uma das pessoas. E aí aquilo dialoga contigo. E aquilo dialoga contigo em momentos diferentes da vida. Eu acho que se a gente fizer essa pergunta, que é a pergunta que está na capa do livro, né? Por que escolhi a MFC? Eu acho que quando a gente escolhe fazer a residência, a resposta é uma. Quando a gente termina a residência, a resposta é outra. Quando a gente muda de UBS ou de município, a resposta muda também. E quando a gente está aqui conversando, a gente redescobre. Eu acho que isso é o mais legal, é ver como todas essas experiências dialogam com a gente em vários momentos, em várias situações. Mas a vida como ela é pode ser clichê, mas acho que ele se encaixa bem para essa descrição de conexão que a medicina de família e comunidade proporciona, né? Começando pela pessoa que a gente atende, que não é só o paciente, é a pessoa. E ela não está travestida de uma pessoa que tem paciência esperando numa fila. Inclusive, na verdade, existem vários textos aí contando histórias sobre quando tivemos crises porque os nossos pacientes, pessoas, não estavam muito pacientes, não iam querer esperar. Mas o nosso ouvinte em casa, então, já recebeu aí um mini spoiler. A gente tem mais de 40 textos no Causos. Eles não foram analisados com análise de discurso de Bardan, então vocês não vão encontrar categorias dentro deles, mas a gente espera que vocês consigam mergulhar nessas razões diferentes. Porque eu ia justamente perguntar que 4 categorias você observa aí desse seu lugar de curador, porque talvez isso o nosso podcast possa falar. Eu acho que se a gente tentar fazer uma análise mais objetiva, o Arthur falou que a gente não vai fazer análise de conteúdo, mas tentando fazer uma coisa mais de colocar em caixinhas mesmo para entender melhor, eu acho que uma parte tem a ver com, talvez a mais importante, o contato com o MF6, que mostraram uma forma de fazer medicina que não era vista de forma tão comum dentro da graduação em medicina. O famoso role model. O famoso role model, o famoso exemplo. Então, pessoas que têm, às vezes, uma sensibilidade maior para a questão humana, né, da existência, da experiência humana, e aí sentem que falta alguma coisa naquele processo de formação, e aí conhecem um Arthur, uma Brenda, e diz, nossa, dá para fazer diferente, dá para fazer desse jeito, e aí se encantam pela especialidade a partir do caminhar daquele especialista que já está ali. Eu acho que essa é uma categoria bem importante. Quero falar um pouquinho disso, porque me lembrou de um estudo que a Unifesp fez, acompanhar estudantes de medicina, acho que entre os anos 2000 e 2006, depois a gente pode deixar na referência também de podcast, né? Em busca das motivações de por que os alunos entravam na faculdade de medicina, eles buscavam a faculdade de medicina. E eles conseguiram categorizar percepções de uma vontade altruísta e de valores que carregam uma essência de valorização do outro, e quando eles comparam com o final da graduação, se perde. Talvez porque isso, durante a graduação, tenha faltado os exemplos, né? E aí eu fico pensando que isso dialoga muito com a reconstrução das diretrizes curriculares nacionais, né? Quando a gente perde espaço da medicina de família e comunidade no internato,
a gente também está perdendo esse roleplay, né? Essa visão de uma medicina mais humanizada. Está abdicando também da expectativa de conseguir formar esses médicos generalistas com uma visão generalista e de formar MFCs, pessoas inspiradas a escolher MFC, ou também de pessoas que vão escolher outras especialidades focais com um temperinho de família e comunidade que pode trazer coisas boas para elas também. E as outras categorias subjetivas, nada conteúdo. Acho que essa do exemplo é a mais importante. Acho que essa coisa também, essa identificação com uma abordagem mais ampla, mais integral das pessoas, mais abrangente. Então, essa coisa de, eu fiz uma visita e daí eu pude ver por que é que fulaninho não quer tomar insulina. Eu pude ver por que é que a pressão dele não baixa. Esse entendimento para a gente ser mais cabeção um pouquinho, essa coisa da determinação social do processo de adoecimento. Colocar os óculos da visão sistêmica. Isso, aí a pessoa... E aí a pessoa percebe também que ali dá para ter essa visão. E aí, depois do estágio MFC, ele vai para o estágio, sei lá, na cirurgia, e aí vê que quando ele tenta fazer uma abordagem mais abrangente, ele toma porrada, o pessoal zoa, não sei o quê. Então, eu acho que essa é uma categoria, seria uma categoria importante também. Eu acho que muitos de nós, MFCs hoje no Brasil, não tiveram nenhum desses dois na graduação. Eu, por exemplo, não tive. E aí vem a terceira categoria. Me formei, fui trabalhar no UBS, e aí eu descobri aquilo ali. E aí eu entendi como é que aquilo acontece sendo médico. Eu comecei a aprender a ser médico, eu deixei de ser estudante, passei a ser médico, e comecei a ser médico naquele lugar. E aí a realidade é muito dura, assim. A realidade se impõe de forma muito, muito massiva, eu acho. Você não dá conta de sobreviver enquanto médico numa unidade básica de saúde se você não desenvolver esse olhar do médico de família. Assim, pra gente já é difícil. Pra quem não consegue olhar as coisas da forma que o MFC olha, eu acho que é brutal, é devastador, é adoecedor num nível muito pesado. Então, muita gente começa a descobrir isso ali, meio que forjado no fogo. E acho que essa é uma terceira categoria. Achei massa você ter falado sobre ela, porque essa resiliência tem a ver com a alimentação dessa escolha, né? Essa escolha que você falou que ela tem que ser reencontrada em vários momentos. Sim. E se essa pessoa descobriu isso na prática, ela não descobriu porque um paciente apresentou o MFC, ela foi descobrindo dando murro e ponta de faca, como a gente fala no Nordeste, até ela engatar. Exatamente. E eu acho que isso dialoga com uma vivência que a gente tem que tá nessa contemporaneidade, que é o ser forjado a partir dos programas de provimento, né? E aí a gente tem muitos futuros colegas médicos e médicas de família e comunidade que estão talvez ouvindo a gente desse lugar, né? E aí eu acho que talvez isso dialoga com uma coisa que Arthur me ensinou, que é entender que existe um momento em que a empatia vai fadigar, a fatiga da empatia, né? E que aí a gente vai precisar ter técnica, né, ter habilidade, ter competências da medicina de família e comunidade para sobreviver a esse murro no ponto de faca, para sobreviver a esse nadar contra a maré, né? Porque afinal de contas, a gente é forjado especialista a partir de uma técnica, né? Não são 2 anos que são sem propósito, né? Então, quando eu te escuto falar isso, assim, eu sinto que isso também é um convite, né, para as pessoas que estão nos programas de provimento, que acho que são cerca de 28.000 médicos que estão ocupando esse lugar do ferro, do fogo, do nadar contra a maré, e a gente está aqui, nessa especialidade, escolhendo, e talvez isso possa ser uma escolha de você que está escutando a gente hoje também. Acho que é importante deixar essa mensagem de que vocês não estão sozinhos ou sozinhas nesse sentido do enfrentamento do que é ser médico ou médica na atenção primária. E existe um coletivo organizado, um coletivo que pode ser representado pela SPMFC, mas vai também muito além dela, que está aqui nessas páginas, que está em trocentos grupos de WhatsApp, de vários grupos de trabalho de interesses variados, e que se importa com melhorar e se qualificar para cuidar das pessoas. Então, fica esse convite para essa auto-reflexão do que vem depois dela. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas. Assim. A Carol Regada, que é a parceira na curadoria desses textos, na organização desse volume, o Arthur também Autora de um dos textos. então, é autora de um dos textos. A Carol, ela
escreveu uma coisa na época que era aquela coisa do afoforice do MFC e às vezes cansa. Eu acho que é muito importante a gente entender que a gente é gente também. E que a gente tem dias difíceis e que a gente enfrenta dificuldades no dia a dia que podem ser muito desafiadoras, pensando a médio e longo prazo enquanto escolha profissional e tudo mais. Então, a gente tem que aprender que às vezes não é ser fofinho, e a medicina de família não é a reserva moral da medicina, sabe? Essa coisa de o MFC é bonzinho e as outras coisas são malzinhas. Não, não é. Sabe, a MFC ela também tem espaço para coisas que são complicadas, mas que a gente tem que aprender a lidar, porque faz parte da experiência de ser gente mesmo. E eu acho que é uma lição, é uma dica boa para quem está ouvindo a gente, que está inserido numa realidade mais dura nesse momento, e que às vezes pensa se é isso. O que eu aprendi, eu estou há 23 anos como médico de família. O que eu aprendi nesse tempo foi que as respostas estão na base, sabe? Quanto mais eu estudo os fundamentos da nossa especialidade, quanto mais eu estudo as questões mais conceituais, mais teóricas sobre o MFC, mais respostas eu encontro para as dificuldades do dia a dia, sabe? Então, muita gente fica procurando solução para os problemas lá na frente, e não, tudo ali na base. Volta para a base. Volta para os textos mais seminais da medicina de família e dá para encontrar muita resposta boa aí. E aí todas essas dificuldades do dia a dia vão ficando mais plausíveis. Ainda tem a quarta categoria, mas eu fiquei com vontade de saber que textos são esses que te inspiram. Assim, se você se recordar de algum agora, para a gente deixar na referência, assim, Arthur também. Olha, você fala de textos mais Seminais, esses que são que Ai, ficam com a gente. eu adoro ler o McQueeney com os meus alunos, sim. Todo ano eu proponho, vamos ler o McQueeney junto? E aí tem ano que a turma topa, tem ano que não topa, mas eu adoro voltar para ali. E toda vez que eu volto para aquilo ali, eu encontro respostas. Parece que é uma espécie de oráculo para muita coisa. Eu não vou nem citar um texto, aliás, eu vou citar um texto específico, mas eu queria falar da pessoa primeiro, da Iona Ri, que é inglesa, é uma tradição inglesa, que é uma das minhas pessoas favoritas no planeta Terra, assim. O que ela escreve é sempre genial, sempre sensacional, e ela tem um texto chamado Arte de Fazer Nada, que acho que não tem traduzido, o The Art of Doing Nothing, que é genial. É simplesmente. E eu acho que se você pega esses textos desses autores e começa a ir para as referências deles, assim, aí você vai embora. Aí você descobre um novo mundo. A gente vai deixar para você aqui na descrição. Bom, foi legal que você citou o McQueen e eu ia falar de um texto dele específico que é The Importance of Being Different, a importância de ser diferente. E uma das formas que eu acho que eu tentei captar, né, pretensamente acho que captei a ideia, e acho que vale pro pessoal de casa, assim. Que coisa é essa que você enxerga em você quando você acorda e se olha no espelho do banheiro de manhã, só que você pense, eu não sou exatamente aquele médico que os meus professores me formaram para ser depois de 6 anos de faculdade, com menos empatia, fazendo um roteiro de semiologia em busca de especialidade focal. Eu sou uma outra coisa, sou uma coisa diferente. Uma coisa diferente, potencialmente mais legal, que se reinventa, que é dinâmica, que é diversa. Acho que esse texto vale a pena a gente deixar no descritivo pro pessoal também. E se eu pudesse falar de uma, eu falaria do Paradigma da Complexidade, da professora Maria Inês e do Ricardo Donato, porque eles me ajudaram lendo e relendo a sempre colocar o óculos de novo. Você acha que quando eu estou diante de coisas que estão muito duras e que elas me fazem essa contratransferência de me endurecer no lugar de uma clínica que busca mais objetividade do que subjetividade, esse texto me faz mergulhar de novo no entendimento de que a gente está mergulhado no sistema e não na dureza de uma relação que tem causa e consequência ou efeito imediato. Então, vamos tentar deixar todos esses para vocês aí, né? Mas ainda tem a quarta categoria, estou aguardando. A gente falou do exemplo profissional, a gente falou do contato durante a graduação com uma forma bem diferente de fazer medicina, a gente falou dos forjados
no fogo ali da prática. É, deixa eu pensar. Eu acho que talvez essas seriam as 3 principais mesmo. E não consigo pensar agora em uma mais específica. Mas acho que daí, de cada uma dessas, sai tanta coisa que. Você não precisa ter a quarta agora. A gente pode convidar todo mundo a ler o livro em casa também e contar no episódio que está lá representado no post no Instagram dessa nossa conversa. Qual que seria a quarta categoria para você? Será que tem uma outra forma de organizar esses textos, uma outra coisa que embasa o quarto, a quarta perninha dessa cadeira na qual a gente está sentado que sustenta a nossa escolha pela MFC? Conta aí pra gente. Arthur, mas agora eu quero te introduzir, porque você também foi escritor dessa edição, assim como as anteriores, e você é um médico escritor, né? Você tem outro livro, né, que você também lançou no momento do congresso. Como que é para você esse lugar de ser médico e escritor? Como é que isso dialoga com a prática, com aquilo que te faz ser MFC? Engraçado porque eu comecei a participar do grupo do Causos no interstício, nesse triênio aí entre o 1 e o 2. E acompanhei, comecei a participar como escritor no Causos Clínicos quando fui paciente. E eu ficava lembrando sempre da residência, na época do finalzinho ali do R1, em que talvez eu estivesse cansando de dar murro na ponta de faca. Porque apesar de estar na residência, nós somos apresentados a um universo maravilhoso. Então, para mim, na minha vã ignorância daquele momento, era assim: se eu souber MCCP, então já é meio caminho andado. E se eu fizer mais MCCP, eu vou ser um médico de família melhor. E se eu fizer mais MCCP ainda, eu vou resolver mais problemas ainda. Só que não é sobre isso, né? E ninguém exatamente fala com o manual: olha, não é só você fazer isso. Tem que ter muito trabalho interno para entender o que o MCCP significa para você e aonde você quer que ele te leve. Porque como a gente discutiu em um episódio anterior, o MCCP não é o final. Ele é o caminho que a gente escolhe para conduzir a nossa clínica. Então não é aprender o MCCP para decorar os componentes e agora eu sou médico de família. Mas utilizar o MCCP de forma reflexiva para nós, para que isso nos leve para o lugar onde a gente quer chegar, como MFC. E um dos casos que eu lembro muito que perpassam essa trajetória foi num lugar curioso, que era a enfermaria de cuidado paliativo, quando eu estava na residência em medicina paliativa, sendo um médico de família formado. Parecia aquele bicho que estava no zoológico. Assim. Aprendi a ser MFC e ser médico num outro lugar muito mais legal, muito mais diferente. E eu estava entre 4 paredes, numa enfermaria em que é dia o dia todo, em que tem luz artificial, em que tem ar-condicionado, em que tem bip-bip, que as pessoas ficam te furando para tirar sangue e fazer outros exames. E a gente recebeu um paciente que era um idoso de seus 80 milhões de anos, que tinha 2 formações muito particulares: filosofia e teologia. Então, vocês imaginam como eram as conversas com esse cara, esse senhor. E ele estava convivendo com uma doença grave, um câncer de pulmão, e sofria de dispneia. Ele tinha falta de ar todo o tempo inteiro. Mas ele era apaixonado pelo que ele estudava. E ele gostava de ensinar sobre. Ele era professor, inclusive. E as nossas entrevistas, que a gente fazia lá como uma anamnese biográfica, mais voltada para o cuidado paliativo, viravam terra de ninguém, assim. Tinha hora para começar e não tinha hora para acabar, porque ele emendava numa viagem e eu ia junto e eu ficava nesse encantamento. E um dos momentos em que eu me vi, assim, precisando colocar isso para fora, foi quando ele faleceu. Porque eu já tinha encontrado necessidade no R1 de Medicina de Família e Comunidade de colocar coisas para fora, pelos contatos com os pacientes, mas esse contato específico foi um daqueles que é a última gota do copo que transborda, que você precisa de tanto que você precisa de alguém que te acolha. Não bastou só escrever, eu tive que chorar, eu tive que debulhar isso, essa emoção, não só pela perda dele, mas por essa perspectiva de: olha só a potência desse encontro. Essa pessoa tá falando coisas para mim, no leito de morte dela, que ela nunca falou para ninguém, e eu fico pensando, agora eu sou um guardião também dessa história. E compartilhar isso talvez me faça pensar que todas as pessoas que leem também são guardiães de forma compartilhada, né? Tá todo mundo protegendo a preservação dessa história de alguma forma. Ai, muito legal. Você toca num assunto que eu vou devolver como pergunta para vocês dois, assim. Como que é a sensação de ser lido por pessoas que não estão ali sendo esse diálogo direto com vocês? Como que é para você?
Eu acho que é muito interessante porque quando a gente escreve, a gente naturalmente trabalha o texto, né? Não é uma coisa psicografada. Você não baixa ali. Você lê, relê, troca uma palavra, muda o sentido, antecipa um parágrafo. Tem um cuidado ali para tentar transmitir uma ideia. E aí você, quando você finaliza o texto, você imagina que aquela ideia está colocada de forma mais clara. E que todo mundo que vai ler vai ter uma interpretação parecida com o que você está pensando ali no momento em que trabalhou aquele texto. Daí, uma vez, caiu numa das provas de título da sociedade, um tempão atrás, pegaram um trecho meu do primeiro Causos, pegaram um trecho do livro, e no final tinha uma pergunta, que era alguma coisa sobre atributos da APS, alguma coisa assim. E era para você escolher o que tinha mais identificação com o texto. E daí eu li o texto, reconheci o texto que era meu e marquei o que fazia sentido para mim. Tava errado no gabarito. Mas isso é muito legal, isso é muito bom, porque isso mostra que depois que a gente entrega um texto para leitura, ele não é mais da gente. Ele passa a ser de cada pessoa que está lendo, porque aquilo vai ser significado e ressignificado por cada pessoa, de acordo com o momento de vida que ela está, com a história que ela traz, com as formas que ela tem de ser, de estar no mundo, de enxergar o mundo. Então, a sensação de ser lido é uma sensação de você poder revisitar o que você estava pensando quando você escreveu aquele texto. E às vezes alguém dá uma interpretação diferente da que você tinha quando você escreveu, mas que ela também tem um sentido. Ela também explica algumas coisas que são interessantes. Então, ser lido, no fim das contas, é uma senhora oportunidade de você aprender um pouco mais sobre você mesmo. Que legal. De volta para aquela postura curiosa de antes do mundo, eu gosto de pensar que depois que a gente termina, o sentido mais importante deixa de ser o nosso, porque ele só nos acompanhou no durante. A partir do momento que alguma outra pessoa pega, folheia e pensa assim, qualquer outra coisa, insira aqui, aquele já é o sentido mais importante. E por isso que muitas vezes eu pergunto assim, você me conta o que você achou? Não no sentido de autovalidação, de se você gostou ou não gostou. Porque são perguntas sim ou não, eu gostei ou não gostei, que não acrescentam muita coisa. Mas o que você pensou? O que você sentiu quando você leu isso aqui? Qual foi a viagem que você fez? Porque eu quero ir também. Eu escrevi para que a gente pudesse compartilhar mais viagens. Esse também foi um dos motivos. Muito legal. E as pessoas dialogam com vocês, assim, como anônimos, assim, identificando que foram vocês que escreveram o texto? O que aconteceu? Uma vez teve uma coisa interessante que eu conheci um colega com quem trabalho em uma outra entidade. Ele é contador e resolveu fazer uma transição de carreira, aí uns 30 e poucos anos, e foi fazer medicina. E aí ele me mandou uma foto no caderno de prova, que era um texto do meu primeiro livro, no vestibular de medicina. E aí era um texto sobre cuidado paliativo e espiritualidade, e fazia algum questionamento lá, ele acertou essa questão. Mas, assim, foi legal, ele fez assim, olha a minha surpresa quando eu abri a prova e era o texto seu que estava lá. E eu fiquei, assim, tá numa prova de vestibular, entendeu? Tem coisa aqui que realmente serve muito, tanto para as pessoas fazerem viagens, assim, as mais filosóficas, quanto para acompanhar alguma produção, acompanhar a construção desse conhecimento também. O livro é um formato que é mais dificulta um pouco essa interação, porque você só consegue interagir se você circula depois do livro e as pessoas tomam a iniciativa, porque você não sai por aí perguntando, né? Quando é alguém mais próximo, como o Arthur falou, a gente pergunta, pô, você leu meu texto, o que é que você achou? Mas, via de regra, a gente não tem contato com todo mundo que deu o livro. No blog, quando a gente usava muito o blog, as pessoas deixavam comentários, era legal, assim. Mas sempre tem gente, assim, e o Congresso é um espaço maravilhoso para isso, porque sempre tem gente que pega. Quando a gente lançou o primeiro livro, já há um tempão atrás, a gente lançou num congresso também, daí era engraçado porque as pessoas chegavam e ficavam nessa, pô, assina aqui, dá um autógrafo, e eu ficava, gente, quando você escreveu aquilo foi muito legal e tal, e eu me identifiquei, eu passei por uma coisa parecida, tá acontecendo, aí as histórias vão vindo, e aí você vê que tem um ímpeto nas pessoas de colocar essas histórias para fora. A gente falou agora há pouco, e por que escrever, né? Porque é o jeito, porque é a forma que a gente encontra de colocar. E a gente estimula muito que as pessoas escrevam também, sabe? Escrever é um processo muito bom. Tem uma música, uma música argentina,
do Spinetta, lá dos anos 70, que ele tá discutindo algumas questões assim, onde é que tá Deus, onde é que tá... E aí ele fala assim, deve ser a música que você nunca fez. Ou seja, deve ser aquilo que você tá guardando aí dentro, você não tá pondo pra fora. Põe pra fora, traz pra cá. E acho que tem algumas situações assim que ficam imortalizadas, né? Eu lembro do. Não lembro agora se ele tá no primeiro caos ou se tá. Foi uma história clássica do blog, mas que também é de Carol Reigada, que é uma conversa de uma médica com uma mulher, uma paciente, e ela diz: Não, que bom que você tá me atendendo aqui, mas eu tenho que trazer minha filha. Pode trazer que eu atendo também. Mas eu tenho que trazer meu pai. Pode trazer que eu atendo também. E aí ela pergunta: Doutora, mas você cuida de tudo que é doença? Não, eu cuido de tudo que é gente. Essa daí já virou verso de camiseta, já tá imortalizado. Virou um postalzinho na época, a gente Cachorro fez. legal. Sim, Legal. é isso, né? Vocês escrevem coisas que transmitem aquilo que a gente sente e aí a gente se identifica e ressoa. E eu acho que isso é um pouco de por que que a gente é MFC, né? De que a gente é a mesma coisa também. Assim. Acho que a gente vai se encaminhando para os nossos finalmente, Brenda. Isso. Vamos pedir nosso bate-bola, jogo rápido aqui com o Rodrigo. Vamos. Rodrigo, você pode indicar pra gente uma dica de uma música, um livro que não pode ser um caos, porque a gente tá falando do causos. Ou um filme que dialogue com isso que a gente conversou hoje. Eu vou sugerir um livro que eu tô lendo e que eu comecei a ler nessa imersão que tá sendo tá aqui em Manaus, né, no meio da Amazônia. Tô lendo o livro da Eliane Brum, o Banzeiro pro Topo, e que é um livro que conta sobre o processo dela desde que ela foi viver em Altamira e concentrar a produção jornalística dela a partir do que ela estava enxergando ali. Ela foi para ver uma coisa que era o impacto de Belo Monte, tudo mais, mas acabou encontrando vários outros cenários ali que valiam a pena construir histórias sobre. E aí o livro conta sobre essa experiência dela de imersão num contexto totalmente diferente, numa realidade totalmente nova, na realidade amazônica, e aí eu comprei o livro para ler aqui inspirado nesse processo. E a forma como ela fala de que especialmente quando ela começa a descrever como as histórias vão chegando para ela, como ela precisa o tempo inteiro estar se colocando na posição de estar recebendo essas histórias para dar um canal para essas histórias seguirem o mundo, porque esse é o trabalho dela. Eu fiquei lendo e fiquei pensando como isso tem a ver com o trabalho da gente também. A gente também precisa pensar numa forma de estar aberto para essas narrativas e dar um caminho para elas. Então eu tô muito inspirado pelo que a Eliane Brum tem escrito nesse livro e seria a minha dica para todo mundo. Muito bom. Bom, a gente já está finalizando mais um episódio do nosso Papo de MFC. Você já sabe, mas não custa lembrar. E também não custa dar 5 estrelas lá no Spotify. Ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação de quando sair um episódio novo. E já mandar esse episódio aqui para que o Rodrigo possa conversar através do áudio do Spotify ou do vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube, com aquele seu colega ou sua colega que se interessa por medicina narrativa, por histórias, por escrita. E conta pra gente no Instagram, no post sobre esse episódio, o que é que te motiva a escrever, se é que você já escreveu, ou o que é que você ainda não está escrevendo. Isso, muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, pessoal.